E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Nada pode me ferir. David Goggins. A história de superação do único homem a completar o treinamento de elite como Navy SEAL, Army Rangers e o TACP. Bom, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do David Goggins, né? Ele é Navy SEALs. Ele também é detentor do recorde de barra fixa, 4.030 barras fixas em 17 horas, alguma coisa assim. E esse livro aqui é basicamente uma biografia dele com algumas reflexões de lições para a vida. O livro aqui é dividido em 11 capítulos mais a introdução, e aí aqui ele começa contando desde a infância dele, né, como era a infância, a relação com a família dele, com o irmão, com a mãe, e principalmente o pai que era muito abusivo, né. Tem até uma parte aqui que ele mostra que o pai dele chegou a apontar a arma para ele quando ele era uma criança, batia na mãe dele, batia nele, no irmão dele, tudo isso, forçava eles a trabalharem lá num negócio de patinação que eles tinham, então era uma relação bem conturbada. E ele e a mãe dele uma hora decidem fugir de casa, né, não querem mais aquilo, decidem ir para outro lugar e tentar recomeçar a vida. E aí o irmão acaba querendo voltar, ficar com o pai, então tem toda aquela parte conturbada da infância dele. Inclusive aqui ele conta que uma vez indo para a escola ele viu uma criança sendo atropelada pelo ônibus e a cabeça da criança foi esmagada pela roda e ele viu aquilo como uma criança. E ele diz que é uma imagem que ficou muito tempo na cabeça dele, até hoje ele consegue lembrar daquilo. Então ele teve uma infância realmente assim, muito difícil. Só que daí, ao longo do livro, ele vai contando como ele lidava com isso, né? Essa questão de tentar esconder o próprio passado, as amarguras que ele tinha. Então, ainda que ele conte a história dele, ele traz muito dessas reflexões. Inclusive, no final de cada capítulo tem um desafio. Mas são desafios no sentido de escrever num papel as coisas, as conquistas e fracassos da minha vida, para eu conseguir fazer esse balanço. Eu olhar no espelho, que ele diz o espelho da responsa, né? De olhar no espelho e falar comigo mesmo e dizer assim, olha, sei lá, se eu sou gordo, não, eu sou gordo, eu preciso aceitar isso para eu poder ter condição de mudar, ou eu sou burro, então eu preciso sentar e estudar mais. E é uma coisa que ele fala aqui, ele colava muito na escola. E aí, quando ele precisou começar a entrar nos processos de seleção para o exército, para a marinha e tudo mais, ele não tinha como colar, as provas eram diferentes e aí ele se viu forçado a ter que estudar e se tornar uma pessoa de fato um pouco mais letrada, mais inteligente. Em um dado momento ele está trabalhando numa detetizadora, então ele vai aos restaurantes à noite, depois que o restaurante fecha, e aí ele tem lá pegar rato morto nas ratoeiras, um monte de barata, aquela coisa toda, e uma hora ele não aguenta mais essa vida e decide entrar para o exército. Aí ele faz lá a primeira etapa do exército, eu não lembro qual que era, depois ele acaba saindo do exército e fica ainda também numa vida mais corriqueira, assim, sem muita coisa. Depois ele decide fazer o processo para os Navy SEALs. Só que daí ele faz a inscrição para poder, tem lá, passar como se fosse uma avaliação primária, para depois poder ir para o treinamento em si, né, para poder virar um SEAL. E aí ele tá lá com 139 quilos, o cara tá extremamente com sobrepeso, aquela coisa toda, e o cara que tá fazendo a seleção vê alguma coisa nele e acredita que ele tem condição e diz para ele assim, cara, se tu perderes tantos quilos em, sei lá, 3, 4 meses, alguma coisa, dá para voltar aqui e fazer isso aqui. E aí ele se motiva e ele consegue lá em 3, 4 meses perder uns 40 quilos, alguma coisa assim, faz o processo e entra para o treinamento dos Navy SEALs. Só que aí na primeira semana, eu não lembro que problema que ele tem, ele acaba sendo dispensado, é um problema médico, porque acho que era fratura, alguma coisa assim. E aí ele volta de novo, faz uma segunda vez a tal da semana infernal, que é a primeira semana lá de maior desafio físico e mental deles. Na segunda ele também tem um problema, se não me engano, uma pneumonia na segunda vez, alguma coisa assim, ele também é dispensado na segunda e ele volta para fazer uma terceira vez. Então o cara fez 3 vezes a tal da semana infernal e ele conta os desafios aqui, todas as coisas que aconteciam. Ele não sabia nadar, então ele aprendeu a nadar sozinho, era o maior medo que ele tinha na água. Os treinadores lá, né, os responsáveis pelo treinamento desses recrutas, eram oficiais que assim, viam que ele conseguia fazer, então iam lá, empurravam mais, sempre desafiavam cada vez mais dele e ele conseguia fazer tudo aquilo. Então ele foi passando todo esse processo, virou Navy SEAL. Depois ele tenta fazer para entrar pelos Army Rangers, né? Então ele consegue fazer o processo lá, faz o treinamento do Army Rangers também. Ele chega a tentar o Delta do exército, mas aí no Delta ele faz 2 vezes, não consegue por conta do teste lá que eles têm para entrar. Ele acaba perdendo a última etapa de localização, não consegue, meio que desiste um pouco daquilo. E depois ele tenta também o DevGru, que é a elite da elite do Navy SEALs. Se eu não me engano, foram os caras que foram atrás do Osama Bin Laden, o Saddam Hussein e tal. Então ali é a elite da elite.
mas aí ele não consegue entrar lá quando faz a entrevista, e aí até uma coisa que ele fala mais ou menos no livro, que é a relação que ele tinha de lidar com algumas coisas dele mesmo, né? E aí no meio desse processo todo ele quer participar lá de uma ultramaratona de 160 quilômetros para poder arrecadar fundos para famílias dos soldados mortos na guerra. E ele já tinha corrido maratona, coisa assim, mas tipo, maratona 42 quilômetros, ultramaratona de 160, considerada uma das maiores, as mais difíceis do mundo, tem uma diferença grande, né? Só que daí tem um pré-requisito para entrar nessa corrida, que é a Badwater, que é já ter feito uma corrida de 160 quilômetros ou uma corrida de 24 horas. Como ele nunca tinha feito, o cara não aceitou ele, mesmo pelas indicações dos CIOs e tudo mais. E aí o cara disse para ele assim, mas nesse fim de semana agora, daqui 4 dias, terá uma corrida aí de 24 horas, que tem que fazer pelo menos 160 quilômetros, e se tu conseguires, esse é o pré-requisito. Em 4 dias de preparação, o cara decide para essa corrida. E aí é onde a história dele realmente começa. E aí o cara vai para essa corrida, ele não tem preparo nenhum, ele tá pesado, ele nunca tinha treinado, ele não entendia nada de alimentação, de suplementação, nada disso. Ele chega a fraturar os pés na corrida e ele continua correndo. E aí ele completa lá 162 quilômetros em 19 horas, alguma coisa assim. E aí ele começa com essa coisa de ultramaratona, de querer participar de cada vez mais ultramaratonas. Só que ele é um cara que simplesmente se jogava nas coisas, ele não tinha um planejamento, ele não ia estudar a prova, como é que fazia um treinamento e tal, não, ele simplesmente ia lá e começava a fazer as coisas. E é aí que a vida dele começa, né, nessas ultramaratonas, porque é onde o verdadeiro desafio dele aparece. E aí é legal que toda hora ele começa a falar como ele lidava com essa coisa mental, né, de chegar na corrida lá, achar que tá falhando, e no final conseguir mesmo com a perna quebrada, continuar, enfim. Tem outras corridas que ele passa uma série de problemas no meio da prova, mas mesmo assim ele continua, e o único apoio que ele tinha era da mãe dele e da mulher dele na época. Então são várias histórias dessas corridas e sempre trazendo aquela questão da mentalidade, né, o mindset que ele tinha para poder superar esses desafios. Em um capítulo aqui ele fala do recorde de barras fixas, né, de 4.030 barras fixas em 17 horas. Ele conta como é que foi o processo, ele falhou 2 vezes antes de conseguir na terceira, então ele conta lá tipo, os calos que abriam na mão, tá em carne viva, sabe, coisa assim. Tem fotos aqui no livro do pé dele quebrado, a bolha no pé dele, tem essas coisas aqui também. De forma geral, assim, o livro ele é muito bom, é uma biografia, óbvio, mas é muito bom no sentido de ver como esse cara saiu de um lugar onde ele podia ser só mais um vitimista na vida, de estar reclamando das coisas, e ele usou aquilo para ser combustível de alavancar a vida dele e chegar num lugar onde praticamente ninguém chega. Inclusive ele fala aqui, tem um capítulo até o raro entre os raros, que era justamente isso que ele queria ser. Ele não queria ser só o Navy SEAL, ele queria ser o melhor dos Navy SEALs, ele queria ir pro DevGru, ser o melhor do DevGru, e aquela coisa toda. Então essa ambição dele de querer conseguir fazer uma coisa que quase ninguém no mundo consegue fazer. E isso é uma coisa muito inspiradora no livro. Dá pra ver assim, o desafio que ele passava, quem já passou por dificuldades na vida, até quem gosta de esportes, aquela coisa de se desafiar, consegue perceber no livro assim o que é isso que ele devia estar sentindo. Inclusive tem uma parte aqui que ele vai falar com um oficial, eu acho que era para ser designado para uma outra área, alguma coisa assim. E o oficial fala para ele que ele é o tipo de pessoa que queria ser prisioneiro de guerra só para saber se conseguiria sobreviver. E aí ele fala, ele tinha me entendido. Então assim, a mentalidade do cara é tão extrema que é um negócio incrível de visualizar, de ver assim tudo que ele conseguiu fazer, tudo que ele conseguiu alcançar e ter superado essas coisas e ter cabeça para poder lidar com isso, né? Porque a maior parte dos desafios dele aqui são coisas impressionantes. E aí o mais legal é que em todo capítulo ali ele traz aquele desafio que remete à história que ele passou, como ele lidou com aquilo, né? Ele fala muito sobre olhar para si mesmo, então em alguns capítulos aqui ele fala que tipo, ele vivia fugindo dele, né? Ele foi um adolescente rebelde porque ele era amargurado, era rancoroso e ele queria chamar atenção para aquilo. Então tinha as pessoas que eram racistas com ele e ele queria ir lá e provocar para a pessoa ser mais racista ainda. Então ele mostra como ele tinha dificuldade de lidar com essas coisas também. E é legal que no final aqui ele volta a falar do irmão dele numa situação, o irmão dele acaba perdendo uma filha, e aí ele reencontra esse irmão depois de muitos anos. Mas quando eles se reencontram, nada daquelas desavenças que eles tinham na vida em relação ao pai deles e entre eles aparece. Ele se livra daquela amargura, né, em relação à vida que ele tinha e consegue viver mais em paz. E isso é uma coisa legal porque dá para ver ao longo do livro o comportamento que ele tinha que prejudicava ele mesmo, né? Então ele era tão extremo nos Navy SEALs que ninguém queria ser amigo dele.
e isso fazia com que ele não fosse um bom líder. E aí quando ele vai para os Army Rangers e ele é obrigado a liderar o pessoal, aí ele precisa rever essa forma como ele agia com as pessoas. Então dá para ver que ele faz esse processo de autoavaliação e autocrítica, né, de perceber quais eram as falhas dele e realmente mudar para ser uma pessoa melhor. É bem bacana nesse sentido. Tem vários problemas de saúde que ele acaba passando, ele faz 2 cirurgias no coração por um problema que ele tinha. Tem uma hora que ele está com um problema de saúde aqui que ninguém consegue descobrir o que ele tem, ele acha que a carreira dele está acabando, que ele está prestes a morrer. Então ele vai contando como ele lida com essas coisas. É um livro muito bacana, é muito inspirador assim em termos de querer se desafiar. Inclusive eu estava lendo o livro, tinha mais de 1 ano e meio que eu não corria 10 km, eu decidi num dia assim, não, vou correr 10 km. Fui lá, corri 10 e botei como desafio abaixo de 1 hora, que é um tempo que eu não tinha aí há mais de 6 anos pelo menos. Fui lá e consegui fazer. Teve problema no relógio, não consegui marcar o tempo direito, sabia que tinha dado no tempo, mas não tinha um relógio para confirmar o tempo. Decidi fazer no dia seguinte de novo, com dor, decidi sem música para botar mais desafio e fiz o negócio. Então é um negócio inspirador, é legal essa coisa do desafio. Claro, o nível dele aqui é bem mais extremo, né? Mas é um livro muito bacana e eu indico para todo mundo, até porque assim, a leitura é super tranquila, o livro apesar de ser grandinho assim, é uma leitura que flui muito fácil. São várias histórias, alguns capítulos estão um pouco divididos em histórias ali, então dá para dar um intervalo se precisar. Então fica aí a indicação para vocês, que é um livro muito bacana, é muito bom assim para abrir a cabeça e pensar que às vezes nós estamos acomodados e nós achamos que não estamos, né? Mas estamos ali porque, não gosto, não quero ter que fazer muito esforço e tal, e quando nós vemos esse cara fazendo isso, nós pensamos assim, putz, realmente eu podia estar fazendo muito mais do que eu estou fazendo. E acho que esse é o grande que do livro, assim, para nos fazer pensar sobre isso. Então fica aí a indicação para vocês, beleza? Valeu!